Olá, eu sou Guilherme, mestrando do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc, e esse é um vídeo sobre o modelo F2 métrico de Cochrane para a disciplina de Genética Quantitativa. Nos vídeos anteriores foram discutidas as relações entre os alelos de um mesmo loco e de que maneiras isso influencia o fenótipo. Entretanto, não foram discutidas as interações que acontecem entre diferentes loci. Essas são chamadas as interações epistáticas, ou epistasia. A epistasia pode ocorrer de 4 formas. Quando há interação entre o componente aditivo de um loco com o componente aditivo do outro, temos a epistasia aditiva por aditiva. Isso acontece quando os dois homozigotos para um dos loci trazem diferentes valores genotípicos aditivos para o outro loco. Isso pode ser observado nessa figura, em que o valor genotípico aditivo do loco B é maior para o homozigoto azão-azão do que para o homozigoto azinho-azinho. Já, quando há interação entre o componente aditivo de um dos loci e o de dominância do outro, temos a epistasia aditivo por dominância. Isso acontece quando os indivíduos homozigotos diferentes para um loco têm diferentes valores de dominância para o outro. A epistasia de dominância por aditivo é a perspectiva do outro loco, quando, para os indivíduos heterozigotos para um dos loci, o valor genotípico aditivo do outro loco não é o mesmo que para os homozigotos. Nessa figura, nota-se que os indivíduos azão-azinho têm um valor genotípico aditivo maior para o loco B que os homozigotos para o loco A. Por fim, se há interação entre os componentes de dominância dos valores genéticos dos dois loci, há a chamada epistasia de dominância por dominância. Esse componente da epistasia explica o que as demais interações epistáticas não conseguiram. Para modelar essas interações epistáticas, inicialmente foi proposto um modelo chamado F infinito métrico. Vamos começar observando apenas um loco. Esse modelo leva em consideração os valores dos componentes aditivo e de dominância do valor genotípico para estimar 3 parâmetros: o μ, ou média geral, o A, que é a contribuição de cada alelo para o valor genotípico se não houvesse dominância, e o D, que é o desvio do valor do heterozigoto em relação à média dos homozigotos. No entanto, esse modelo não considera as frequências genotípicas. Como foi visto no primeiro vídeo, o modelo do valor genotípico em função da dosagem alélica só não tem influência das frequências quando não há dominância. De fato, esse modelo descreve uma população proveniente de uma série praticamente infinita de autofecundações. Nessa população, espera-se que não existam heterozigotos. Por isso é conhecido como modelo F infinito métrico. O modelo F infinito métrico pode ser descrito por essa equação, em que G é um vetor com os valores genotípicos, beta é um vetor de parâmetros e x é uma matriz que descreve a relação entre esses vetores. No caso de um único loco, os parâmetros que desejamos estimar são a média geral, o componente de aditividade do valor genotípico, representado pela letra A, e o componente de dominância, representado pela letra D. Assim, por esse modelo, esse é o valor esperado para cada um dos valores genotípicos. Se observarmos mais de um loco, esses são os vetores de valores genotípicos e de parâmetros. Agora temos 2 componentes aditivos e 2 de dominância, um para cada loco, e as 4 interações epistáticas entre os dois loci. Observe a igualdade. Esse modelo nos diz que os valores genotípicos são formados pela média geral, pela contribuição de cada um dos loci, seja o indivíduo homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto, e pela interação entre os dois loci. Essa afirmação não parece ingênua logo de cara, mas se lembrarmos da decomposição do valor genotípico feita por Fischer, temos que o valor genotípico de um indivíduo não depende somente do que ele próprio traz consigo no seu genoma, mas de toda a estrutura da população que estamos estudando. Notamos então que esse modelo é simples demais. Estamos cometendo o engano comentado no início do primeiro vídeo dessa série. Em vez de traçar a reta de mínimos quadrados, estamos simplesmente ligando os valores dos homozigotos por uma linha reta. Novamente, isso faria sentido caso estivéssemos falando de uma população onde não há heterozigotos.
Podemos multiplicar os dois lados dessa equação pela inversa de x à esquerda. Assim, obtemos uma estimativa para os parâmetros com base nos valores genotípicos. Aqui podemos perceber algumas inconsistências desse modelo. Os valores genotípicos dos indivíduos heterozigotos não são utilizados para o cálculo da média geral da população. Também, na estimativa dos componentes aditivos, os valores genotípicos dos heterozigotos não são levados em consideração. Além disso, esse modelo apresenta multicolinearidade. Essa propriedade introduz problemas sérios na análise de dados. Cochran, em 1954, publicou seu modelo, chamado de modelo F2 métrico. Para a matriz X, Cochran utilizou uma matriz de vetores ortogonais. Isso significa que os coeficientes são perpendiculares entre si no espaço octadimensional, ou seja, não existe relação linear entre as colunas de X, portanto não há multicolinearidade. Além disso, para construir os vetores ortogonais, Cochran utiliza as frequências genotípicas da população. Por isso, esse modelo é adequado para qualquer população, sem assumir uma longa série de autofecundações. Portanto, também podem ser modeladas populações com indivíduos heterozigotos. Por exemplo, vamos assumir uma população F2. Essas são suas frequências genotípicas. Para cada 4 indivíduos heterozigoto para os dois loci, temos um homozigoto dominante para os dois, um homozigoto recessivo para ambos, um homozigoto dominante para o primeiro e recessivo para o segundo, e um homozigoto recessivo para o primeiro e dominante para o segundo. Os genótipos que são heterozigotos para um dos loci e homozigotos para o outro não são nem tão frequentes quanto os heterozigotos para os dois, nem tão raros quanto os homozigotos para os dois. Então essa é a matriz X para esse modelo em uma população F2. E esses são os valores esperados de cada valor genotípico. Note que, diferentemente do modelo F infinito métrico, o valor esperado do valor genotípico dos indivíduos homozigotos depende do valor de dominância desses loci nessa população. Também as epistasias que envolvem a dominância entram no cálculo dos valores genotípicos para todos os indivíduos. Invertendo a matriz X, também podemos obter os valores esperados de cada parâmetro. Por exemplo, nesse caso, a média geral é uma média ponderada pelas frequências dos valores genotípicos de todos os genótipos. Note que os valores dos genótipos menos frequentes na nossa população F2 são multiplicados por 1/16, enquanto dos genótipos mais frequentes por 1/4. Aqui não temos o problema do modelo F infinito métrico, que só inclui os valores dos homozigotos na média geral. Essa é outra maneira de comparar os valores esperados dos parâmetros dos dois modelos. Nessa figura, os gráficos de cima correspondem ao modelo F infinito métrico e os de baixo ao F2 métrico. As cores aqui são os valores dos coeficientes pelos quais os valores genotípicos de cada genótipo são multiplicados. Quando o valor genotípico não é utilizado no cálculo, ele ficará transparente. Por exemplo, como já observamos, o modelo F infinito métrico não utiliza as médias dos genótipos que são heterozigotos para pelo menos um loco para compor a média geral. O modelo F2 métrico, por outro lado, inclui todos os genótipos na média geral, e dá um peso maior para os genótipos mais frequentes na população, no caso, o heterozigoto para os dois loci, e um peso menor para os menos frequentes. Para os parâmetros referentes à aditividade dos dois loci, o modelo F infinito métrico faz um contraste entre os homozigotos dominantes e os recessivos para um loco, considerando apenas os indivíduos homozigotos para o outro loco. No modelo F2 métrico, esse contraste inclui também os heterozigotos para o outro loco, ponderado pela frequência na população. Temos o mesmo problema no cálculo da dominância dos dois loci. Perceba que o contraste é praticamente o mesmo nos dois modelos,
mas no modelo F infinito métrico, os heterozigotos do outro loco não são incluídos. Os valores esperados das interações epistáticas são os mesmos nos dois modelos. Então, do mesmo modo que Fisher particionou os componentes do valor genotípico em 1918, Cochran foi capaz de particionar os componentes da interação epistática, um dos componentes encontrados por Fisher. Cochran conseguiu isso utilizando um modelo fatorial, onde cada fator representa um loco, sendo seus níveis as dosagens alélicas do alelo dominante. Portanto, para um organismo diploide, esse seria um fatorial 3x3. Como Cochran utilizou contrastes ortogonais na composição do modelo, ele tem uma série de vantagens sobre outros modelos, como o F infinito métrico, no estudo de QTLs. Além disso, esse modelo também funciona na presença de desequilíbrio de ligação e pode ser facilmente estendido para populações de retrocruzamento e para explicar múltiplos Loci,